Olá, boa tarde. Jovem de Florianópolis diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica faz rifa para ajudar no tratamento. Aeroporto de Chapecó deve ampliar voos para a capital e São Paulo. CREA Santa Catarina realiza ação voluntária na cidade de Canoas, uma das mais atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Vem com a gente, começa agora mais uma edição do SC Acontece. Olá, sejam muito bem-vindos. A gente começa essa edição contando a história de luta pela vida de um jovem que foi diagnosticado com a doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva. Para ajudar no tratamento, a família tem realizado vaquinhas online e uma rifa. Aos 23 anos, João Vitor foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. É uma doença rara, conhecida pela perda de força muscular, com causas ainda desconhecidas pela medicina. Desde o diagnóstico, a rotina da família mudou e a esposa Jade é quem cuida dele. Tem dias e dias. Tem dias que não é fácil, é uma doença que é muito cruel e tu vê a evolução dela. Em pouco tempo, assim, sabe? Agrava muito rápido. Porque ele não tem equilíbrio, a doença não te deixa com equilíbrio. E força, né, amor? Então, aqui a gente teria que ter barras de ferro para ele usa um andador, o espaço é pequeno, então tem toda uma adaptação para ele se sentir melhor. A doença afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, o que acarreta paralisia motora irreversível. O tratamento é caro e, por isso, a família está promovendo uma rifa para auxiliar na compra de medicamentos. João Vitor era mecânico, ajudava no sustento da família, mas por causa da doença precisou se aposentar por invalidez. Agora, quem puder ajudar no tratamento pode acessar as redes sociais da campanha. A gente está promovendo essa rifa justamente para isso, porque de início a injeção é 12 mil. E o que for possível, assim, pelo menos tentar, a gente vai fazer para que ele fique bem. No carinho da família e principalmente no sorriso do filho, João encontra esperança para continuar a luta contra a doença, que ainda não tem cura. Eu tenho meu filho, tenho minha esposa, tenho a família que precisa de mim. Então eu tento manter forte, firme, muita fé e cabeça no lugar para não perder ali o controle de tudo, né? Muita força aí para o João e para a Jade, né? Para toda a família. Em São José, os abrigos para pessoas em situação de rua ganharam reforço e novas vagas foram abertas. O frio e a chuva não têm dado trégua por aqui. Pelo menos mais 20 novas vagas serão abertas para acolher as pessoas em situação de rua. Com o frio intenso e a chuva, as vagas atuais lotam rapidamente. O Centro Pop, estrutura montada pela Prefeitura de São José, conta atualmente com 46 vagas para as pessoas passarem a noite. Lá, eles recebem jantar, banho e café da manhã, além de cama quentinha com cobertor e travesseiro. Por conta da lotação, o abrigo emergencial é aberto para ampliar o número de atendimento. Mudando de assunto, o aeroporto de Chapecó deve ampliar os voos para Florianópolis e São Paulo. Uma nova empresa está prestes a iniciar operações na região. Com as novas linhas aéreas em operação no aeroporto de Chapecó e com previsão para começar a operar em 27 de outubro, a conectividade do oeste catarinense com as demais regiões do país por transporte aéreo será ampliada. A empresa Voipass Linhas Aéreas confirmou a abertura de uma nova base em Chapecó. Os voos terão como destino o Aeroporto Internacional de Florianópolis e também o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As passagens serão vendidas em diferentes canais, incluindo o Portal Latam, como parte do acordo de codeshare entre as companhias, e os voos terão capacidade para até 68 passageiros. A empresa também anunciou novas operações em Santa Catarina, que incluem o aeroporto de Joinville, com voo para Guarulhos, em São Paulo. O governo de Santa Catarina autorizou na manhã de hoje a liberação de 5 milhões de reais para a reforma do Complexo Esportivo Bernardo Werner, em Blumenau.
O recurso vai ser usado para a reforma de todo o complexo esportivo SESI, quadras poliesportivas, vôlei de areia, piscinas e campo de futebol. O local é palco de eventos importantes do esporte local e regional. A verba destinada para esta reforma faz parte do conjunto de 30 milhões de reais de emendas impositivas direcionadas por deputados para a região do Vale do Itajaí. O projeto de emenda constitucional, aprovado em abril deste ano, autoriza que sejam reservados 25% dos recursos economizados pela LESC para as emendas impositivas das bancadas de cada região do estado. Por isso, neste ano, o volume chegou a 30 milhões de reais e cada região terá direito a 5 milhões. Muito bem. Rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre uma ação do CREA Santa Catarina para colaborar com a recuperação das instalações nas cidades afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. A gente volta em instantes. Estamos de volta e agora vamos falar de voluntariado. As cheias do Rio Grande do Sul mostram como a união pode erguer uma comunidade. O CREA Santa Catarina realizou uma ação voluntária integrada com participação de profissionais da engenharia. E juntos, eles vistoriaram escolas e unidades de saúde da cidade de Canoas, uma das mais atingidas pela enchente lá. E com conhecimento, eles realizaram laudos técnicos para auxiliar na recuperação dessas estruturas. E a gente recebe aqui no estúdio Rogério Bonini Ruiz, que é engenheiro, membro do CREA e foi um dos voluntários que participou dessa ação, esteve lá no Rio Grande do Sul e agora vem contar pra gente como foi tudo isso. Boa tarde, Rogério, muito bem-vindo. Boa tarde, Grazi, boa tarde aos ouvintes da Band. Muito bem, Rogério. Bom, vocês estiveram lá num cenário desolador. A gente, pela TV, pouco via. Na verdade, acredito que lá, quando vocês chegaram, encontraram uma cena muito maior e mais grave. Como foi o trabalho realizado por lá? Foi um cenário de guerra, né? As ruas do município de Canoas, que foi aonde nós fizemos a nossa atuação, junto com os demais profissionais do CREA dos 3 estados, porque isso foi uma ação conjunta do CREA dos 3 estados do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, capitaneado aqui em Santa Catarina pelo presidente Kita Xavier, que de pronto atendeu ao CREA do Rio Grande do Sul nessa ação que foi chamada, essa ação humanitária que foi chamada de Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Muito bem, vocês vistoriaram pelo menos 40 escolas, 11 unidades de saúde, né? E emitiram laudos para que essas estruturas pudessem ou não voltar ao funcionamento. É esse o trabalho que vocês realizaram lá? Explica pra gente. Sim, o grande objetivo foi liberar essas escolas e essas unidades básicas de saúde para que elas voltassem a funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia dos municípios do Rio Grande do Sul, Canoas é seguramente um dos mais atingidos. Então, a gente tinha uma ideia de que tinha lá uma ou outra rua com lixo e com problemas, mas, na verdade, era grande parte do município em praticamente todos os seus bairros. Então, para vocês terem uma ideia, para acessar uma escola, a prefeitura teve que, com a pá carregadeira, retirar os lixos para o carro poder chegar até aquela escola. Então, foram liberadas as escolas e os postos de saúde. Apenas uma das estruturas que estava um pouquinho mais comprometida, ela foi liberada parcialmente. Então, o grande objetivo desse era colocar a cidade em funcionamento de novo, porque não podemos admitir que 15 mil crianças fiquem fora da escola e que 8 ou 10 postos de saúde continuem fechados, né? É um trabalho bem minucioso, né, Rogério? Porque a gente precisa avaliar a estrutura e ter certeza de que ali havia segurança para que as crianças pudessem retornar às escolas, as pessoas pudessem voltar aos postos de saúde para serem atendidas, né? Porque a saúde, ela é primordial nesse momento. Então, como é que foi esse trabalho? O que vocês vistoriavam lá? E também, claro, a elaboração dos laudos, né? Primeiro, seria importante frisar o trabalho incansável do Exército Brasileiro, que entrou nas escolas com o seu contingente, com os caminhões-pipa, lavando e tornando de novo, dando condições de acesso às pessoas às escolas. Então, eram toneladas de lixo. Então, foi muito interessante esse trabalho do Exército, a gente tem que realmente enaltecer. E, nesse segundo momento, entrando os engenheiros do CREA nas habilitações de civil, eletricista e mecânica, né, fazendo os laudos e emitindo, além do laudo, uma RT que foi chamada de RT humanitária, uma RT sem custo,
para que esses 2 documentos, o laudo técnico elaborado pelos profissionais da engenharia com esta RT, fosse encaminhado para os órgãos federais para que sejam trazidos os recursos e feitas reformas necessárias nesses patrimônios públicos. E com certeza esse trabalho feito em conjunto aí com os 3 estados, né, da região sul acelerou esse processo, porque certamente faltariam braços para dar conta de tudo isso, não é? Correto. Só para vocês terem uma ideia, tem municípios pequenos do Rio Grande do Sul, ali no entorno de Porto Alegre, que só de residências precisariam de 6.000 laudos técnicos. Então, vai ter trabalho para vários engenheiros da região, mas esse era um trabalho que teria que ser feito de forma muito acelerada, porque é importantíssimo, né? São funções estratégicas, quer dizer, funcionamento de escolas e funcionamento de postos de saúde. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo aqui contar, né, e detalhar todo esse trabalho realizado. Parabéns pela iniciativa, né, por todos os voluntários que estiveram juntamente com você, aí pelo CREA Santa Catarina, CREA Paraná e também Rio Grande do Sul, porque com certeza o voluntariado faz a diferença nessa hora, né? Certo. E para finalizar, dizer que nós sugerimos que isso não ficasse só nas discussões, né? Porque no momento acalorado, quando os problemas acontecem, todo mundo fica conversando, tem 1000 ideias e fica só no campo das ideias. Então, nós solicitamos aos presidentes da Nancy, que é do CREA do Rio Grande do Sul, ao próprio Kita, que é o presidente nosso aqui de Santa Catarina, e ao Ascari, que é o presidente do Paraná, para que fizessem um fórum dos 3 estados envolvendo as cabeças pensantes da engenharia desses 3 estados, a parte política e as demais forças vivas da sociedade, para que a gente consiga olhar para o futuro. Quer dizer, não adianta ficar vivendo em função do passado. Quer dizer, quais são as ações necessárias para que isso não volte a acontecer como aconteceu em Porto Alegre e região. Muito bem lembrado, Rogério. Mais uma vez, muito obrigada, viu? A gente muda de assunto nesse momento porque estão abertas as inscrições para o processo seletivo por histórico escolar para ingressar na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Veja como fazer a inscrição. São mais de 300 vagas disponíveis, distribuídas nos campos de Blumenau, Joinville e Curitibanos para os cursos presenciais, além dos cursos à distância. O processo é para preencher as vagas remanescentes do vestibular unificado deste ano para o 2º semestre letivo. Os interessados têm até o dia 17 de julho para realizar a inscrição, que deve ser feita pelo site do vestibular. O interessado pode, inclusive, optar por concorrer em uma ou mais categorias descritas no edital. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública. A confirmação de inscrição definitiva estará disponível a partir do dia 23 de julho, quando também será divulgada a nota final do candidato. Muito bem, o SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta. Até lá!